tosse, igual a maioria aí também que está tossindo. Minha voz está meio fraca hoje. Abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A igreja de Laodiceia. O tema dessa mensagem é a igreja que deixou Jesus doente. Jesus ficou doente aqui. Mateus disse que Jesus não podia ficar doente de manhã, e eu digo que pode. Brincadeira. Não é o mesmo sentido, não. Nós veremos durante a mensagem. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai, fale a tua igreja agora. Queremos ouvir sua santa voz. Que haja temor e amor ao ouvir a tua palavra. Que ninguém despreze a tua palavra. Que ninguém despreze a tua palavra. O Senhor fala como quer. O Senhor fala como quer, Senhor. Que ninguém despreze a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Imagine que dois homens foram à presença de Jesus. Dois homens estão diante da presença de Jesus. Mas Jesus só fala a um. Ele diz para esse homem: você é um gênio. Você é um gênio. E ele completa: você é um gênio preguiçoso. Esse homem sai da presença de Jesus com seu amigo, e ele sai espalhando por aí, alegre, com um sorriso no rosto, dizendo: Jesus afirmou que eu sou um gênio. A minha pergunta para a igreja: esse homem está mentindo ao dizer que Jesus disse que ele é um gênio? Ele não está mentindo, mas ele está omitindo a segunda parte. Imagine que esse outro amigo diga assim: ele não disse isso. Ele disse que você é gênio preguiçoso.
Interprete isso. Aí o amigo vai interpretar usando outras palavras ou colocando palavras na fala de Jesus. Ele vai dizer, eu vou te explicar o que Jesus quis dizer, sabendo que você entendeu, mas você só quis dizer a parte que lhe compete. Porque o que adianta ser um gênio e ser preguiçoso? Aí o amigo vai interpretar. Jesus quis dizer o seguinte, você é um gênio, mas infelizmente é um homem preguiçoso. Aí sim, ele continua sendo um gênio, mas ele é preguiçoso. Aquele que não é um gênio, mas tem desejo, força de vontade e vai brigar até o final para conquistar algo de bom naquilo que ele se propôs a fazer, esse outro vai se dar muito bem na vida. Mas pelo menos nesse caso o homem é um gênio, sim. E se ele deixar de ser preguiçoso, ele vai explodir no mundo. Pode ser um pianista, um violinista, alguém que pinta um quadro genial. O problema da igreja de Laodiceia é que ela acha que é rica. O problema é que ela acha que ela é resplandecente. É uma igreja top e que não precisa de mais nada. O problema de Laodiceia é que ela não consegue perceber que mesmo sendo rica aos olhos do homem, ela é somente pobre, cega e nu diante de Deus. Mais tolo do que esse homem que era um gênio preguiçoso, é aquele que se acha um gênio, mas é o mais burro de todos. Se acha o gênio, se acha o tal, quando na verdade é burro, ignorante, estúpido. Não sabe 3 notas musicais no piano e acha que é o melhor de todos. Esse é o pior estágio. Esse é o pior de todos. Eu vi um pastor chamado Rômulo Monteiro dizendo que ele foi pregar em uma igreja e ele tinha uma testemunha da igreja ao lado dele, em que o pastor da igreja chamou ele e em nenhum momento falou das ovelhas da igreja. Em nenhum momento ele falou, os membros da igreja estão crescendo na palavra, os membros da igreja estão mais humildes, eles são mais dóceis, em nenhum momento. Tudo que esse pastor disse para esse outro pastor é, está vendo esse mármore da igreja? Custou tanto. Olha esse corrimão da igreja, custou tanto. Olha o piso da igreja, custou tanto. Olha quanto a igreja arrecada. Olha como está a igreja, olha o prédio, custou tanto. Pode se tratar, como eu não sei do contexto, de uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Nós vimos aqui estudando essas 7 igrejas e hoje é a última das 7 igrejas. Eu não acredito que isso aqui são eras na história, tá? A igreja de Éfeso é a igreja primitiva. A igreja de Esmirna é a igreja do período tal. A igreja de Laodiceia, como é a última, é a nossa igreja, que é uma igreja que tem ouro e prata e não tem Jesus. Eu não acredito nessa história. Eu não acredito que esse texto foi escrito para isso. João nem pensava em eras. Essas igrejas, elas existiam sim naquele período. Era real. Tanto é que Laodiceia, essa carta para Laodiceia aqui, nós vemos que Paulo menciona Laodiceia escrevendo aos Colossenses. Por quê? Eram 3 cidades irmãs. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Colossos ficava a 16 quilômetros de Laodiceia. Hierápolis ficava a 10 quilômetros somente. As igrejas existiam no tempo e no espaço. Era uma do lado da outra. A mensagem para uma servia para outra, porque Paulo diz o seguinte aos Colossenses, lá no finalzinho, leia essa carta também aos Laodicenses. Leia essa carta que eu estou escrevendo a vocês, Colossenses, lá na igreja de Laodiceia. Então, se você ler a epístola de Paulo aos Colossenses, saiba que aquela epístola de Paulo foi lida na igreja de Laodiceia. E Paulo diz uma coisa aos Colossenses, lá no capítulo 4. E leia a carta dos Laodicenses, a carta que eu escrevi à igreja de Laodiceia, também na igreja de Colossos. Os estudiosos têm dúvida, diz assim, talvez a carta que Paulo está dizendo lá em Colossenses, que escreveu a Laodiceia, é a carta de Éfeso. Outros vão dizer, não, a carta de Éfeso não é essa. Coube ao Espírito Santo
esconder essa carta e ninguém sabe. Mas ele escreveu, Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia e que ninguém achou. Em nenhuma escavação, ninguém sabe do conteúdo dessa carta. Ela se perdeu. Nós não sabemos. Porém, no Evangelho, na verdade, no Apocalipse, que é o livro de João, tem uma carta à igreja de Laodiceia. Que é essa igreja rica, poderosa. Quem não queria congregar numa igreja poderosa? Vocês já entraram numa igreja poderosa? Eu já entrei numa igreja poderosa. Vocês já entraram numa igreja rica, riquíssima? Eu já entrei numa igreja, nunca congreguei em uma igreja rica, riquíssima. Mas eu já entrei numa igreja rica. Eu não tenho ideia do que há na caixa preta dessas igrejas. Eu não tenho ideia. Abrir a caixa preta onde estão as podridões escondidas, eu não faço ideia o que tem numa igreja rica. O que eu sei é que a maioria das igrejas, ou todas as igrejas ricas que eu conheci, tinha envolvimento com política, tinha envolvimento com político, com prefeitos, com vereadores. Eu não faço ideia das coisas que poderiam ter escondidas ali. Não faço ideia. Eu sei que é um perigo ser uma igreja rica. É um perigo. Vocês sabem que a igreja, às vezes ela enche, ela está cheia de gente, porque ela é uma igreja grande, linda e poderosa. As pessoas não querem saber nem quem é o pastor direito, mas a igreja tem uma boa poltrona, que não é nem banco, aquele banco todo, né? Nada contra, eu queria muito ter aqui também. Nada contra. A pessoa chega a se escorar no banco. Esse culto podia durar 4 horas. Na PIB do Parque, não. Pastor, prega 15 minutos. Vocês não são malucos, né? Óbvio que não. Vocês querem ouvir a palavra de Deus. Mas lá é tão confortável que você senta no banco. Pode virar vigília. Olha, o povo é chique. Olha como os irmãos vêm. É nessa igreja que eu quero estar. Olha os carros dos irmãos. E quem tem poder aquisitivo ainda fica melhor. O pobre, que é um pobre que tem uma tendência a ficar invejoso, está congregando lá, mas está lá congregando. Só tem metido aqui. Vai tudo para o inferno. Está lá fazendo o quê? Vai para a igreja de pobre, então. Se tem problema de inveja, não congrega em igreja rica. Sai de lá. Porque o irmão que tem rico, a igreja vai ter realmente mármore. Os irmãos vão parar com Mercedes-Benz na garagem. Então você que é pobre e tem inclinação à inveja, que tem um monte de pobre que tem inclinação à inveja, não congregue lá. Procure Filadélfia para congregar. Filadélfia que eu digo aqui, da carta da igreja de Filadélfia, tá? Mandei mal agora, né? Filadélfia aqui, do texto Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Procure ela, que provavelmente era uma igreja mais pobre, mais humilde. Para vocês terem ideia da riqueza de Laodiceia, a cidade, ela era uma das principais a trabalhar com lã, com tecido. O comércio era muito poderoso. Uma outra coisa, a medicina era muito avançada em Laodiceia, ao ponto deles desenvolverem tratamento para os olhos. Aquelas pessoas que tinham a vista cansada, que não estavam enxergando, foi desenvolvida em Laodiceia. Olha o poder medicinal dessa cidade. Trabalhava com roupas, com tecidos, trabalhava com a medicina também avançada e era riquíssima. Tanto é que o terremoto que eu disse a vocês, que devastou Filadélfia, a igreja pobre, que Roma teve que ajudar Filadélfia, também pegou Laodiceia. Mas os laodicenses chegaram à conclusão do seguinte: não precisamos da ajuda de Roma. Nós reconstruiremos a nossa própria cidade. Eles eram tão ricos que mesmo depois que o terremoto devastou a cidade, eles reconstruíram a própria cidade e ficou mais linda e poderosa que antes. Ou seja, se Laodiceia é rica e as pessoas de Laodiceia estão se convertendo e não tinha essa coisa de uma igreja do lado da outra, uma igreja em cada esquina, é todo mundo membro da mesma igreja. Eu fico pensando assim, imagine se der problema, muda para qual igreja? Não tinha isso. Tem que ficar. Se bem que Hierápolis estava a 10 quilômetros somente, né? Mas não tinha carro, vai andar 10 quilômetros. Ou vai de cavalo, vai de carroça, o que for. Vai 10 quilômetros. O problema é a igreja da cidade ali. Todo mundo está se vendo sempre. Todo mundo está junto. E quem se converte é rico, a igreja enriquece mais ainda.
vai aumentando em poder, em poder, em poder. E aí a gente vê, é um perigo. É um perigo. Porque a igreja vai correr riscos de tentações profundas. Irmãos, não menosprezem a riqueza. Não menosprezem a riqueza. Eu sei que a pobreza, eu não vou colocar a porcentagem, 80%. A pobreza, ela tem o poder de te levar a Deus em humildade e oração tremendo. A pobreza, a necessidade tem o poder de te levar à presença de Deus. O salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor. A angústia tem esse poder também. A angústia não é sinônimo de pobreza não, tá? Agora, a riqueza. Se meu filho fica doente, eu tenho o melhor plano de saúde. Às vezes, é tão fácil, é o melhor plano de todos. O poder é tão grande que o filho está doente, eu já levo o médico, eu nem oro mais, nem lembro que tem Deus no céu que eu oro. Senhor, cuida do meu filho. Por quê? É o poder, é o dinheiro. Nunca vai faltar, é difícil. Um agradecimento do coração, até ser sincero, porque o dinheiro é tentador. E se você amar o dinheiro, você está perdido. Deus abençoa a igreja com dinheiro? Óbvio, missões são sustentadas com dinheiro. O dinheiro pertence a Deus e não ao diabo. Isso você sabe, né? Pertence a Deus e não ao diabo. Agora, dinheiro é bom. Dinheiro é bom. E dinheiro te dá condições de você também suprir todas as suas vaidades. De ter tudo que os seus olhos... Esse exemplo nem estava aqui na minha mente, nem sei se eu dou ou não dou. Imagine um homem feio que dói. E ele fica muito rico. Compra o avião, o carro. Aí ele tem uma esposa tipo igual a ele. Não tão feia igual a ele, mas é igual a ele. Será que ele larga ou não larga? Será que ele larga ou não larga? Eu fiquei sabendo de um pastor do Brasil que ele caiu em adultério e a esposa, eles se separaram. Ele é meio famoso, eu não vou falar o nome dele. Aí um pastor também muito famoso foi cuidar dele e disse para ele assim, sua esposa te largou, vocês se separaram, né? Você traiu ela, assim, e você quer ser cuidado por mim, né? Ele eu quero ser cuidado. O cara tem fama, ele é pastor cantor, não vou falar o nome, música famosa aí. Ah, então você tem fama, por que você está andando com esse carrão aí? Me dá teu carro agora. Você não quer que eu cuide de você? Quero. Me dá teu carro. E ele disse, sabe o que esse pastor fez? Ele vendeu o meu carro. Ele me deu um carrinho. Aí ele, homem solteiro que quer o casamento restaurado, não vai ficar andando de carrão importado, ainda mais morando onde você mora. Você vai cair de novo. E vai afundar. O tratamento é de choque. É assim. É tentador. Nós vemos que Laodiceia realmente era rica. Mas não diante de Deus, vai dizer o texto bíblico. Não diante de Deus. Se um dia a gente avançar mais, o nosso bairro avançar mais, que a gente continue reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Se você, membro da igreja, prosperar, não levante o seu nariz, porque Deus vai quebrar ele. Se você prosperar, a sua vida melhorar, e você realmente expandir os seus horizontes financeiros, continue dizendo, sem Deus eu não sou nada. Essa riqueza ou esse dinheiro não pertence a mim, pertence a Deus. Você consegue ter o coração desprendido ao ponto de dizer, se Deus mandar eu vender minha casa e meu carro, agora eu vendo e dou aos pobres, se Ele mandar. Você tem coragem? Você realmente faria isso? De você olhar para o que você tem e dizer assim, quem viu o Senhor dos Anéis sabe que toda hora que o Sméagol pegava o anel, ele dizia, meu precioso. Eu já falei isso milhões de vezes. Milhões de vezes. Aí você tem o teu carro, você diz, no coração, meu precioso. Você vê a sua casa que você conseguiu ali, linda, um casarão com piscina, com tudo. Meu precioso. Aí você está perdendo Deus. Essa tentação pegou uma igreja inteira. Inteira. Agora, curiosidades aqui. Só 2 igrejas em Apocalipse Jesus disse com os lábios que amava.
a pobre Filadélfia, e ele disse que amava a igreja de Laodiceia também. Se você olhar para a sua Bíblia e ver o capítulo 3, versículo 9, lá no final: farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Para a igreja de Filadélfia, isso aqui. Aí se você pegar aqui o capítulo 3, versículo 19, para a igreja de Laodiceia, que é essa igreja rica, pomposa, ele vai dizer: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele continuava amando a igreja. Entrando no texto, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele é o Amém. Os estudiosos dizem aqui que ele está se colocando como a confirmação. Nós não sabemos muito sobre isso, mas nós sabemos que nos evangelhos Jesus falou Amém várias vezes e sempre como uma confirmação. Em Apocalipse capítulo 5, depois da adoração ao Cordeiro e aquele que está sentado no trono, os 4 seres viventes disseram Amém. É uma confirmação. Ele está dizendo: eu sou isso. E eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Me dê um tempinho para isso aqui. Lá em Colossenses está escrito assim, e é um texto que os arianos usam para dizer que Jesus foi criado, logo não é Deus e nem eterno. Que é aquele texto de Colossenses que diz assim: ele é o primogênito da criação. Vocês lembram disso? Aí os hereges pegam esse texto e vão dizer o seguinte: olha, primogênito, primeiro gerado. Então, ele foi o primeiro gerado ou criado. Ele é a primeira criatura do mundo. Não. Primogênito nem sempre significa primeiro, nesse sentido. Vocês lembram que Colossenses e Laodiceia e Herápolis eram igrejas irmãs e cidades irmãs, uma perto da outra? Vocês lembram disso? E que eu disse que Paulo mandou ler a carta de uma na igreja do outro, que servia para ambos o conteúdo. Para Colossenses está o primeiro, ou na verdade o primogênito da criação. Para Laodiceia, o soberano da criação. Primogênito pode significar supremo da criação, o soberano da criação, ou, como Grant Osborne diz, a origem da criação. Lendo João capítulo 1, a origem também fica perfeito. O Senhor sobre a criação também fica perfeito. Está ótimo. O texto de Colossenses não diz que ele é um Deus que foi criado. Se ele foi criado, nem Deus ele é. Porque para ser Deus não tem que ser criado. João, isso é irrefutável, prega a pessoa de Jesus Cristo como uma das pessoas da divindade. Isso é profundo. Ele anuncia para Laodiceia: eu sou o soberano de toda a criação. Eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel, o supremo de toda a criação. Esse é o nosso Senhor. Não deem trela para herege. Tocar na doutrina sobre Jesus Cristo é um perigo. Se alguém começar a falar sobre Jesus e começar a gaguejar muito e não ir direto ao ponto dizendo que Jesus é, rejeite-o. Não ouça mais. Às vezes no Instagram tem esses videozinhos de 1 minutinho, de 30 segundos, de 40 segundos, não tem? Sempre tem um homem falando, dando uma de intelectual, ou dando uma de esperto, ou falando coisa que ninguém falou, não tem isso? Tem videozinho desse de gente falando de Jesus, mal de Jesus, ou tentando mostrar um texto todo fora do contexto para ludibriar a mente de vocês. Não deixe um texto de 40 segundos, ou na verdade um vídeo de 40 segundos, atormentar você. A divindade de Jesus é a doutrina mais bem documentada no Evangelho, ou no Novo Testamento. Leia Isaías capítulo 9. Ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade. Até no Antigo Testamento está isso. Se você ler o Antigo Testamento em busca de Jesus, você vai encontrar e saber o que ele é. Lembre-se que Paulo não tinha um Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. As epístolas estavam sendo escritas, apesar de Paulo ter recebido a revelação do próprio Senhor.
Mas ele enxergava a divindade de Jesus já no Antigo Testamento. Como foi lido hoje de manhã, Filipenses capítulo 2. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus. Ele é muito claro nisso. Colossenses capítulo 1, capítulo 2, vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você for ler a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, vai dizer, Jesus é o verdadeiro e grande Deus. Está lá. Apocalipse capítulo 5, Cordeiro recebendo adoração. Está lá, anjo não recebe adoração. Em Apocalipse, o anjo que recebeu adoração mandou João levantar. Em Daniel também a mesma coisa. Eles não aceitam adoração. Jesus aceitou a adoração de Tomé, aceitou a adoração do mundo inteiro em Apocalipse capítulo 5. É um assombro, o soberano da criação, que está falando agora com a sua igreja. Versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Quem é crente quente aqui? Levanta a mão. Quem é crente quente? Quem é crente frio aqui? Levanta a mão. Crente frio. Quem é crente morno aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Nós sabemos que tem uma interpretação infeliz desse texto, que o crente quente é o crente pentecostal, o crente frio é o batista, perdão, é o presbiteriano, o batista é o morno, estou brincando. O quente é o pentecostal. O crente quente é aquele que dá oh aleluia, oh glória. Esse é o quente. Cadê no texto? Cadê no texto? Não tem texto para isso, não tem texto. Vocês inventaram isso. Eles colocaram na cabeça que o crente quente é o que sua no culto. Tem que suar, tem que sentir queimar. Tem que chegar em casa e botar a camisa para lavar. De tão suada que está. Esse é o quente, é o culto quente, abafado, com a temperatura abafada. Aí eles vão dizer, as labaredas de fogo que tomam as línguas, é o que está aqui em Apocalipse. Não tem, não fala de línguas estranhas em Apocalipse, não fala. E para piorar também, né, nessa situação, quem disse que o quente é melhor que o frio aqui no texto? Porque vai dizer, conheço as suas obras, sei que você não é nem quente, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Para Deus ser frio ou quente. Eles tentam pintar de uma forma deturpando o texto. Nós somos quentes, não somos frios. Como se o problema do texto fosse os frios. O problema do texto está aqui. Versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O problema é o morno. Esse é o problema, é o crente morno. E eu falei isso tudo, não tem nada a ver. O crente quente não é o pentecostal, o crente frio não é batista. Nem existia pentecostal nessa época, nem batista, nada. Isso aqui está dentro do contexto da cidade. Eu já tive a oportunidade de dar estudos sobre Apocalipse aqui na igreja. Está tudo registrado. É porque nos estudos de quarta-feira, eu botava imagem, eu botava telão, eu dava estudo, eu estava calmo. No sermão eu não estou calmo. Então, quarta-feira deu para explicar, colocar imagem, fazer muita coisa. Essa cidade de Laodiceia, ela ficava perto de Hierápolis e Colossos. Colossos tinha águas quentes, medicinais. As águas de Hierápolis eram águas frias, que matavam a sede, refrescante. Laodiceia não tinha o seu próprio abastecimento de água. Então via no aqueduto, numa tubulação, alguma coisa assim. E quando chegava na cidade, a água já estava morna. Ela vinha quente lá do início, quando chegava em Laodiceia, estava morna. As pessoas bebiam a água e ficavam enjoadas. Esse é o contexto. Vocês entenderam o que é o crente morno? Frio
eu, se fosse para aplicar na igreja, eu falaria assim: é o crente que mata a sede espiritual dos outros, só para acalmar o coração de vocês. O crente é aquele que cura as feridas da alma. Para vocês entenderem mais ou menos. Porque é bom ter água quente medicinal. É bom ter água fria para matar a sede, meu Deus do céu. O ruim é água morna, vindo de tubos, sei lá como era isso lá. As pessoas, sim, o estômago embrulhavam. Por isso que eles estão entendendo a linguagem de Jesus aqui. Assim como vocês bebem essa água, vocês sentem nojo, ficam enjoados. Quando eu vejo vocês, embrulha o meu estômago. Olha, isso é tão sério que ele está falando para a igreja, que o teólogo William Hendrickson disse o seguinte: não lemos aqui que Jesus está ofendido com a igreja. Não lemos, não está no texto, Jesus ofendido com a igreja. Ele não está. Não lemos aqui que ele está irado com a igreja. Não está aí. O texto não fala de ira. Não está irado. Aí o Hendrickson vai dizer: não, nem ofendido, nem irado. Ele está enjoado da igreja. Olha isso. É por isso que o tema é a igreja que deixou Jesus doente. Nas férias eu passei com a minha esposa, fui para um lugar aí. Fui comer fundi. Aí carne, uma bacia de queijo derretido. Carne no queijo, toma. Carne no queijo, então falei, vai comendo aí. E ela foi comendo. Último dia de passeio. Toma queijo, queijo com carne, carne de porco, carne de vaca. Devia até ter um gatinho ali. Tanta carne assim, colocaram na mesa. No outro dia, minha esposa cai doente. E eu estou bem. Aí chega em casa, minha sogra vai e põe para mim pão com queijo. Não estava assistindo nada, toma ali queijo de novo. Pão. Irmãos, no outro dia eu estava arrebentado, embrulhado, eu não conseguia sentir cheiro de... Eu falei, eu nunca mais como fundi na minha vida. E eu levo isso a sério. No início do ano eu passei mal com camarão, nunca mais coloquei camarão na boca. Já passei mal uma vez que minha irmã fez um biscoito e botou mel, acabei com o biscoito todo que ela fez com mel. Nunca mais eu quis sentir cheiro de biscoito com mel. Enjoo. Eu levo a sério isso. Agora imagine uma igreja que está fazendo Jesus ter ânsia de vômito. Quando ele olha para a igreja, o estômago dele embrulha. Eu olho para vocês, eu quero vomitar. Não é ira. Não é aquela ira que eu quero chegar aqui e tacar fogo. Eu quero vomitar. Você me dá nojo. Imagine Jesus chegando na tua casa e dizer assim: estou furioso contigo. O que eu fiz, Senhor? Eu matei quem? Está vindo, quer sair? Eu fiz o quê? Agora imagine Jesus entra na sua cara com uma cara de doente. Com cara de doente, com a mão na barriga. Você diz: Senhor, logo o Senhor que cura todas as feridas, o Senhor está doente. Aí ele diz: eu fico doente toda vez que eu te vejo. Me dá vontade de vomitar. E você sabe que quando a gente está com o estômago embrulhado e a gente vomita, a gente melhora. Não é isso? Pelo menos na maioria dos casos, quando não é nada grave, né? Quando é realmente algo que você comeu, você bota para fora, você melhora. Tem gente que até força o vômito para melhorar. Imagine o teu Senhor chegar: é você que está me deixando adoecido. Eu estou doente porque quando eu olho para você, eu adoeço, eu quero te vomitar, eu quero te botar para fora. Mas ele não botou ainda para fora, ele só está com aquilo, e ele está dizendo, ele está repreendendo. Lembra que ele tolerou Jezabel um tempo em Apocalipse? No livro de Apocalipse, ele fala de uma mulher chamada Jezabel. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Dei-lhe tempo. O nosso Senhor dá tempo. Ele espera, ele espera, ele espera. Agora, quando a maldade chega no ápice, acaba. Tem uma hora que acaba. E ele está dizendo: estou enjoado. Vocês são mornos. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Versículo 17. Por que isso está acontecendo em Jesus? Olha a fala dos crentes de Laodiceia.
Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Isso é terrível. Como assim, meros mortais não precisam de nada? Consegui tudo. Talvez alguns nunca disseram isso, mas vivem dessa maneira. Vivem como se não precisassem de nada. Vivem como se não dependessem nem de Deus. Aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos Lopes popularizou no Brasil como ateísmo cristão. Não tem como ser cristão e ateu, pastor. Eu entendo. Você crê que Deus existe. Mas o ponto do reverendo Augusto é o seguinte: a sua prática de vida é uma prática ateísta. Você diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. A única diferença de você para o ateu é que ele diz, eu não creio em Deus. E você diz, eu creio. Mas a vida é a mesma. Os dois vivem da mesma forma. Às vezes o ateu é até mais correto. Tem ateu que é mais correto, é moral mesmo. Mas a moral não salva, né? Não importa se ele é mais correto, se ele é um moralista ateísta, que também não bate muito, né? É o ateísmo cristão. É uma igreja. Eles cultuavam, tinha culto lá. Eles falavam em nome de Jesus nessa igreja. É um candelabro. Mas qual era a frase da igreja? O que estava no coração da igreja? Estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Venha comigo em Lucas capítulo 18. Prometo que não vou ficar para lá e para cá nas escrituras atormentando a vida de vocês não, tá? Abra lá em Lucas capítulo 18, versículo 9. Com todo carinho, abra em Lucas. Já vai abrindo dizendo assim, Senhor, fala comigo. Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha isso aqui é muito sério para a nossa igreja. É um ponto muito importante. Diz assim o texto: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Eles foram fazer o que no templo? Oração é prática de quem? De crente. Sim ou não? Alguém foi roubar aqui no texto? Alguém foi tomar a mulher do próximo aqui? Não. 2 homens subiram ao templo para orar. Orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Infeliz, já começou errado, infeliz. Como que você fala assim? Como você já começa orando assim? Quem é você para começar orando assim? Quais são os elementos da sua vida que estão te fazendo pensar que você é maior que alguém? Destrua esses elementos. Quem você pensa que é para achar que é melhor do que alguém? Não é assim que um crente vem diante de Deus. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Por natureza eram inimigos de Deus, serviam ao príncipe do poder do ar. Mas Deus, por sua sublime graça, os salvou. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quem você pensa que é, para chegar na presença de Deus achando que é melhor do que A e B? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O infeliz teve a coragem de colocar o outro homem que estava indo orar na oração dele. Ainda bem que eu não sou como este publicano, que é um cobrador de imposto. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuar é bom? Sim ou não? Óbvio que é bom.
Dar o dízimo ou abençoar a obra do Senhor é bom? Óbvio que é bom. O problema está no homem. Aí o versículo 13. Mas, Jesus contando a parábola, o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Por que será que ele não ousava olhar para o céu? Por que será? Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não queria olhar para o céu, porque ele sabia que ele não merecia o favor divino. Se não fosse a obra da graça e da misericórdia de Deus, ele não poderia nem olhar para o céu. Céu para a gente, quando a gente olha para o alto, o céu simboliza a presença do Altíssimo. Quando você olha para o alto, para a gente que crê nisso, o céu como é alto, tão alto que nem cientista consegue ver o fim dele. Isso lembra para nós a grandeza do Altíssimo, a beleza do Altíssimo. Então eu não vou nem olhar, porque eu não sou digno. Eu sou um pecador. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois, aprendo essa lição. Quem se exalta será humilhado. Isso é tão certo como o ar que respiramos. Quem se exalta será humilhado. Repitam comigo. Quem se exalta será humilhado. Mais uma vez. Quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Isso é tão certo como o ar que respiro. Volta para Apocalipse. O que é o morno? É aquele que faz Jesus querer vomitar. E o problema aqui é uma igreja exaltada, que se exalta, que se acha muito. É uma igreja que parece muito mais com o fariseu dessa parábola. A riqueza, o sucesso, a fama, o glamour pode envenenar a alma. O texto continua. Você se acha muito, Laodiceia. Estou rico, não preciso de nada. Agora vem, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha isso. É uma igreja rica numa cidade rica, só que diante de Deus ela é pobre. É uma cidade que trabalha com panos, tecidos e roupas. E Jesus diz, vocês estão nus. Vocês estão nus. É uma cidade que a medicina avançou tanto que fez remédio para os olhos. E Jesus diz, vocês estão cegos. Vocês se gabam disso tudo, né? Da medicina para os olhos, são cegos. Se gabam do dinheiro das roupas, vocês são pelados, são nus diante de mim. E vocês têm riqueza, vocês são pobres. Jesus, com todo respeito, ele é esperto. Ele é esperto. Ele vai certinho nos elementos da sua vida que te fazem se exaltar. É ali que ele vai. Ele vai certinho. Pode ser. Ou pode se tornar um carro, uma igreja, um sapato, um relógio. Ele poderia dizer, você gosta muito desse seu relógio Rolex, ninguém tem um desse na igreja, fica até difícil pregar isso aqui. Aí é como se ele dissesse assim, se gaba do seu relógio, mas seu tempo de vida está acabando. Entende? Ele é esperto. Para associar. Qual é o remédio para essa igreja? Qual é o remédio? Jesus no versículo 18 vai dar o conselho. Lembra disso, irmãos? Lembra disso. Quando Jesus exorta, ele tem um caminho, ele tem uma luz para te dar. Quando ele exorta a igreja, quando ele vem e pega pesado com a igreja, ele também mostra o caminho para a igreja.
A exortação pode vir muito dura, mas ele tem uma solução. A solução pertence a ele. E ele diz para essa igreja: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ele está falando com os elementos da cidade. Pastor, o que significa isso? Para mim, nada mais, nada menos de reconheça que você é miserável. Reconheça que sem mim você não pode nada. Humilhe-se, Laodiceia. O remédio para o soberbo é se humilhar. O remédio para o altivo é cair diante dos pés de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu não sou nada. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós não temos o direito de se achar melhor e nem maior do que ninguém. O reino de Deus é de ponta cabeça. O que mais serve é o que mais será honrado. E aquele que mais quer ser honrado e exaltado é o que será humilhado naquele dia. O reino de Deus é de ponta cabeça. Reconheça. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Talvez você não ame uma igreja rica e soberba, mas ela é uma igreja de Jesus. Jesus a ama. Ele sempre quer o bem da igreja. Talvez você odeie uma igreja rica. Ainda mais esses sistemas mundanos, jogando rico contra pobre, pobre contra rico, negro contra branco, branco contra negro, mulher contra homem, homem contra mulher. Sempre colocando um contra o outro. É o que eu disse. A gente pode acabar odiando uma igreja que enriquece. Mas Jesus não odeia as suas igrejas. Jesus não odeia as suas igrejas. Um outro ponto. Só Jesus tem autoridade para falar assim com uma igreja. Você não tem. Só Ele tem autoridade para falar assim com uma igreja. Nós não temos essa autoridade que Ele tem. Ele conhece as obras ocultas da igreja. E Ele conhece as boas obras ocultas também, que nós não conhecemos. Oculto a nós. É por isso que Ele tem autoridade para falar assim com a igreja. Um pastor, colega meu, postou isso aqui na internet, no status dele. E tudo que eu gosto, que eu entendo que é edificante, eu vou lá e printo. Quem não sabe o que é printar, depois pergunte a mim, que sou especialista em coisas de tecnologia. Ele postou isso aqui essa semana. Se tua visão dos defeitos da igreja não inclui os teus pecados e os teus defeitos, você não tem discernimento, tem apenas desculpas. Se tua visão dos defeitos da igreja não inclui os teus defeitos, você não tem discernimento, é apenas desculpa. Nós nos incluímos no problema. Jesus está falando uma igreja toda. Repare, a diferença de Laodiceia para a igreja de Sardes, que também era uma igreja de sucesso, é que em Sardes tinha uns poucos ainda que não tinham se contaminado. Em Laodiceia parece que é todo mundo. Está todo mundo assim. Jesus em nenhum momento vai dizer para Laodiceia, aí tem uns poucos. Não tem. Não tem. E essas coisas servem para mim, por quê? Tem pastor que só quer marretar a igreja. Só quer marretar a igreja, só marretar a igreja. É a famosa cajadada. Irmãos, eu vi o velhinho David Wilkerson uma vez chorar no púlpito. O velhinho David Wilkerson na igreja na rua Times Square nos Estados Unidos, que era um igrejão, ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal. Leia esse livro ou veja o filme que você vai chorar. Como ele pregou para os líderes de gangue de Nova York. Ele ganhou para Jesus um dos maiores terroristas de gangue de Nova York, foi o Nick Cruz. Eu vi aquele pastor velhinho no púlpito com temor e tremor dizendo, como eu queria trazer uma palavra de amor a vocês. A minha alma dói quando eu tenho que exortar vocês e dar cajadada em vocês.
Mas é porque toda semana o meu Senhor tem dito, fala isso, prega isso aqui. Mas o desejo daquele velhinho não era esse. Era um período que a igreja estava enfrentando, que ele estava trazendo exortação atrás de exortação, mas não era o desejo da alma daquele velhinho. E nem é o desejo da alma de nenhum pastor que segue a palavra. Jesus disciplina a sua igreja, ele disciplina aqueles que ele ama. E ele completa, por isso seja diligente e arrependa-se. Aqui é o remédio. Pastor, qual é o remédio? Arrependimento. Mudança de vida, mudança de rota. Pastor, me dá um exemplo de arrependimento aí. Se eu fui e furtei o seu celular no culto porque eu quis furtar, me arrependi, o que eu faço? Eu furtei, toma, eu me arrependo do que eu fiz. Eu não fico ocultando, eu não fico maquiando, eu fiz, toma. Exemplo de arrependimento. Para Laodiceia se arrepender é abandonar esses pensamentos. É a igreja toda chorar de arrependimento e dizer, nós temos ouro e prata, mas o que nós queremos é Jesus. O mais importante é Jesus. Caminhando para o final, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mais um texto mal interpretado por aí. Quem nunca evangelizou dizendo para alguém, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, ele está batendo no teu coração. E ele diz, se você abrir, entrarei e cearei. Quem nunca evangelizou assim? Está falando com o ímpio, né? Jesus disse lá em Apocalipse que ele está à porta e está batendo. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo, irmãos. Essa frase, se você quer uma frase assim para falar com o ímpio, eu prefiro que você vá lá em Mateus capítulo 11 e pega assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Pega esse. Pega esse. Mas eu creio também que Deus transforma a sua intenção boa e pode converter a pessoa. Óbvio. Mas esse texto é para crente. É uma igreja que não tem mais comunhão com Jesus. Ele está batendo na porta, querendo entrar na igreja. Vocês estão aí cultuando, mas eu não estou no meio de vocês. Repara agora pelo que vem, depois disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, no singular, ainda que seja um na igreja, umzinho, se abrir, eu vou entrar. E eu vou ter comunhão contigo. Apenas um na igreja, se um em Laodiceia se arrepender e abandonar a soberba e abandonar os maus caminhos, se apenas um abrir a porta, eu vou entrar e eu terei comunhão contigo. Esse é um texto para a igreja. Esse bater na porta é na igreja. Que triste! Uma igreja que ceia, que canta, que cultua e Jesus não está presente ali. Que tristeza é essa? Que tristeza os crentes indo para casa, gastando, e Jesus não está com eles, não anda no meio deles. A minha oração é, Senhor, que eu ouça as batidas da porta. Que quando o Senhor bater, eu escute. Assim como o texto termina dizendo, aqueles que têm para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu peço, me dá ouvido para ouvir, Senhor. Quando o Senhor estiver batendo, me ajude a parar tudo e ouvir a batida e abrir a porta. Para que o Senhor entre e coma comigo, esteja comigo. O texto é lindo que ele vai falar, e eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Terminando o texto, meus irmãos, e terminando a pregação de hoje. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é profundo. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo em meu trono. Você aí que sentou no sofá velho a vida toda, recebeu Jesus na sua vida, vai se assentar com Ele no mais sublime trono. Essa é a esperança do Evangelho. Não tenta enfeitar muito não. Qual é a mensagem? Jesus venceu a morte,
Ele morreu pelos nossos pecados, nós somos pecadores. A gente ia para o inferno. Todo mundo ia para o inferno. É isso mesmo. Não tenta enfeitar não. Não. Ia todo mundo para o inferno. Ele amou de tal forma que ele se tornou homem, morreu em nosso lugar. Perdoou os nossos pecados. E não somente isso. Ele nos deu o direito de se sentar no trono majestoso dele com ele. É um corpo que não morre mais. É uma alegria que não acaba mais. É deleite atrás de deleite. É festa atrás de festa. Ele matou a morte. Não haverá mais essa danada de morte, nem dor, nem choro. Essa é a mensagem. Não dá para enfeitar, não. Perguntaram ao estudioso John Stott, que é um exemplo de humildade. Perguntaram para ele, John Stott, ele já estava velhinho. Como você quer ser lembrado? Eu faço essa pergunta a você, como você quer ser lembrado? Talvez aqui eu queria ser lembrado como um dos grandes, não é? Eu queria ser lembrado como um dos grandes e tal. John Stott responde para essa pergunta. Eu queria ser lembrado como um cristão medíocre, que foi resgatado por Deus. E teve o desejo de entender, expandir e relatar e viver a palavra de Deus. É assim que eu gostaria de ser lembrado. Um cristão medíocre que foi resgatado por Deus e que quis entender a sua palavra e expandir a sua palavra. Como você quer ser lembrado? Nós somos realmente medíocres, mas ao mesmo tempo nós já estamos assentados com Cristo na glória. Como é que pode? Nós vamos virar pó, mas no final estaremos sentados no trono com o Senhor. A promessa é muito profunda, irmãos. O que Deus fez com a gente é muito profundo. A gente precisa colocar isso no coração. O que Ele fez com a gente é muito profundo. Muito profundo. Nós entraremos na glória e o coro celestial estará dizendo: os filhos do Eterno chegaram. Toda a natureza dirá: os filhos do Eterno chegaram. O tempo da consumação, a restauração de todas as coisas chegou. Irmãos, o que nós podemos fazer diante de tão grande salvação? Quando Jesus exorta as igrejas, não é à toa. Nós precisamos estar onde Ele está. Sempre que você ouvir uma exortação, não se volte contra o exortador e nem a exortação. Acolha a exortação no seu peito e diz assim: eu acolho, porque Deus repreende a quem ama. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus e continue a caminhar. E eu termino a pregação dizendo: a eternidade é logo ali. A face do Cordeiro está logo ali. Tudo será restaurado. Tudo será restaurado. Todas as coisas serão restauradas. Tudo. Em minha mente, em meu coração, em minha alma, até o meu corpo. O seu também. Porque Cristo fez isso por nós. Passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Para todo o sempre. Sem fim, é para sempre. Espero que todos vocês estejam assentados no trono do Cordeiro, junto com o Cordeiro. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus.